Você já sentiu aquela angústia de olhar para a fatura do cartão e pensar: como vou pagar isso tudo? Ou ver seu salário cair na conta e em poucos minutos o banco já descontar empréstimos, tarifas e sobrar quase nada para você. Se isso parece familiar, você não está sozinho. Milhares de pessoas vivem esse sufoco todos os meses. Mas aqui vai uma boa notícia: existe um caminho para mudar essa história. No vídeo de hoje você vai descobrir como se libertar das dívidas de cartão e banco com passos simples e práticos, para finalmente reconquistar o controle da sua vida financeira. Fica comigo até o final, porque você merece viver sem esse peso nas costas. Antes de continuar, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum vídeo com dicas práticas para sair das dívidas e retomar o controle do seu dinheiro. Você já reparou como as dívidas de cartão de crédito e empréstimos bancários parecem uma areia movediça? Quanto mais a gente tenta sair sem estratégia, mais afunda. O problema é que esses tipos de crédito são verdadeiras armadilhas. No cartão, por exemplo, os juros do rotativo podem passar de 400% ao ano. Isso significa que uma dívida de R$ 1.000 pode virar 5.000 em apenas um ano. E tem também o efeito bola de neve, juros sobre juros, onde uma compra pequena parcelada hoje vira um problemão amanhã, sem falar na armadilha do pagamento mínimo. Pagar só o mínimo é como tentar esvaziar o oceano com um balde furado. A fatura seguinte sempre vem maior. E o cheque especial? Parece solução rápida, mas com juros que podem chegar a 150% ao ano, vira uma prisão financeira. O mais perigoso é que tudo isso parece fácil e acessível. Limite alto, mínimo baixo, dinheiro rápido. Mas a verdade é que essa combinação cria a tempestade perfeita para o descontrole. Entender como esses mecanismos funcionam já é metade do caminho para se proteger. Antes de falar das soluções, a gente precisa encarar a realidade. Existem alguns comportamentos que prendem milhões de brasileiros no ciclo das dívidas. E olha, talvez você se reconheça em alguns deles, e está tudo bem. O primeiro passo é identificar para poder mudar. Um dos erros mais comuns é pagar só o mínimo do cartão e acreditar que está em dia. Isso é uma ilusão que só aumenta a dívida. Outro é usar o limite do cartão como se fosse salário extra. O limite não é renda, é armadilha. Tem também quem evita abrir a fatura, por medo ou negação. Mas ignorar não faz o problema sumir, só crescer. Muitos acabam pegando empréstimo para pagar outro, sem um plano. É como tapar um buraco, abrindo outro. As tarifas e pequenas cobranças também passam despercebidas, mas quando acumulam, fazem um estrago enorme. Sem contar as ofertas automáticas de crédito do banco, que parecem ajuda, mas escondem juros altíssimos. E ainda tem o parcelamento sem necessidade. Quando você percebe, já está atolado em parcelas que se sobrepõem. O erro mais perigoso é o que eu chamo de rolar a dívida, pegar crédito novo para pagar o antigo sem diminuir o valor principal. Essa prática pode dobrar seu endividamento em pouco mais de um ano. Outro comportamento traiçoeiro é a chamada contabilidade mental. Separar as dívidas como se umas fossem menos urgentes que outras. Mas na prática, a prioridade deve ser sempre pagar as dívidas com juros mais altos, não importa de onde elas vieram. E sabe um detalhe importante? Muita gente deixa de negociar com o banco por vergonha. Mas lembre-se, para a instituição, a sua dívida é só um número. Não existe julgamento pessoal e é do interesse deles chegar a um acordo. E tem ainda a crença de que pequenos gastos não fazem diferença. Mas cada R$ 50 economizado e direcionado para quitar dívidas de juros altos pode representar uma economia de R$ 200 ou mais a longo prazo. Vamos começar pelo primeiro passo para sair do vermelho: mapear todas as suas dívidas. Eu sei, pode dar medo encarar esses números, mas a verdade é simples. Não dá para resolver um problema que a gente não entende direito. Então agora é a hora de colocar tudo às claras. Primeiro, reúna todas as informações: faturas de cartão, extratos bancários, contratos de empréstimos, qualquer notificação de atraso, tudo dos últimos 3 meses. Quanto mais completo, melhor. Depois, anote cada dívida separadamente: o valor total, qual é a taxa de juros, a data de vencimento e se ela está em dia ou atrasada. Pode ser numa planilha, num caderno ou até num app simples, como o Mobius ou o Guia Bolso. O importante é organizar. E aqui vem o choque de realidade.
Calcule quanto você está pagando só de juros. Muitas vezes a gente descobre que está gastando R$ 200 ou mais todo mês só para manter a dívida viva, sem diminuir o valor principal. Esse mapeamento é como se fosse o raio-x das suas finanças. Ele mostra exatamente onde está o problema e vai servir como linha de base para medir seu progresso. E olha, ver esses números caindo mês a mês dá uma motivação enorme para continuar firme. No fim, esse passo é mais do que uma tarefa financeira, é um ato de coragem. É olhar nos olhos da sua situação e dizer: agora quem manda sou eu. Com esse mapa em mãos, você já está preparado para o próximo passo. Agora que você já sabe exatamente quanto deve e para quem, é hora de encarar o segundo passo: negociar com os bancos e operadoras de cartão. E aqui vai a verdade. Pode parecer intimidador, mas não precisa ser. Para eles, dívida é número, não é julgamento. E justamente por isso você tem mais poder do que imagina. Antes de falar com o banco, defina os seus limites. Qual o valor máximo que você conseguiria pagar à vista ou qual a parcela mensal que realmente cabe no seu bolso? Depois, entre em contato. Ligue direto no saque, peça ao setor de renegociação ou use o aplicativo, que muitas vezes já mostra propostas prontas. Na conversa, seja transparente. Mostre que quer resolver, mas que não dá para continuar do jeito que está. Isso abre caminho para descontos no valor total, redução de juros ou parcelamentos melhores. E lembre, a primeira proposta quase nunca é a melhor. Se não fizer sentido, recuse educadamente. Peça para falar com o supervisor ou volte a tentar no fim do mês, quando os bancos estão batendo metas e ficam mais abertos a negociar. Se a dívida já estiver com empresas de cobrança, melhor ainda. Como elas compram a dívida por um valor menor, costumam oferecer descontos bem altos para pagamento à vista. E se você prefere praticidade, também pode usar o Serasa Limpa Nome ou o consumidor.gov.br, onde muitas vezes já existem ofertas especiais esperando por você. Negociar não é sinal de fraqueza, é sinal de estratégia. Quanto mais firme e preparado você estiver, maiores as chances de conseguir um acordo justo. Agora que você já mapeou suas dívidas e começou a negociar, é hora do terceiro passo, que é pensar em como acelerar a quitação. Existem dois métodos principais que funcionam muito bem: o avalanche e o bola de neve. Método avalanche. A regra é simples: atacar primeiro a dívida com os juros mais altos. Você paga o mínimo em todas as outras e coloca todo o dinheiro extra na que mais pesa no seu bolso. A vantagem? Você economiza muito mais em juros no longo prazo. Método bola de neve. Já nesse método, você quita primeiro as menores dívidas, mesmo que não tenham os maiores juros. Cada vitória dá aquela sensação de alívio e aumenta a sua motivação para continuar. Se você quiser entender esses métodos em detalhe, eu já gravei um vídeo só sobre isso. Avalanche ou bola de neve, qual é melhor para você? Depois desse aqui, vale a pena assistir. O que funciona melhor? No Brasil, com juros absurdos de cartão e cheque especial, o avalanche geralmente é mais vantajoso financeiramente. Mas se você precisa de um empurrãozinho emocional, pode usar um modelo híbrido. Primeiro, quitar uma ou duas dívidas pequenas só para sentir progresso. E, depois, focar nas dívidas de juros mais altos, aproveitando o efeito bola de neve. Cada dívida paga libera dinheiro para acelerar a próxima. Aceleradores que fazem diferença. Pague de forma quinzenal, sempre que puder. Arredonde o valor das parcelas. Se é R$ 267, pague R$ 300. Use 100% das rendas extras. 13º, bônus, restituição do IR diretamente nas dívidas. Venda coisas que não usa mais e transforme em pagamentos extras. Pense assim: cada real que você coloca numa dívida de juros altos é como se fosse um investimento com retorno garantido. Você economiza agora e conquista liberdade no futuro. Enquanto você trabalha para quitar as dívidas, precisa também impedir que elas aumentem. É como numa emergência. Primeiro, a gente tem que estancar o sangramento. Entra em ação o quarto passo, que significa adotar algumas medidas temporárias que podem até parecer drásticas, mas que vão fazer toda a diferença no seu processo de recuperação financeira. Congele os cartões. Pode ser literalmente: coloca no congelador dentro de um pote com água.
Assim, se bater aquela vontade de comprar por impulso, o tempo para descongelar já serve de barreira psicológica. Melhor ainda, deixe só o débito ou Pix por enquanto. Revise suas assinaturas. Cancele tudo que não for essencial. Streaming, apps pagos, clubes de assinatura. Nos serviços que realmente precisa, reduza para o plano básico. Mude a conta salário. Se seu banco atual desconta automaticamente tarifas ou parcelas, transfira o recebimento para outro banco. Isso dá mais controle sobre como você usa seu dinheiro. Use o sistema de envelopes. Saque o dinheiro e divida em envelopes por categoria: mercado, transporte, lazer. Quando o envelope acaba, o gasto naquela área para até o próximo mês. É simples, mas poderoso. Outras medidas que ajudam muito. Corte refeições fora e cozinhe em casa. Só isso pode economizar 500 a R$ 1.000 por mês. Ligue para a operadora de celular, internet, TV e negocie planos mais baratos. Crie a regra dos 3 dias. Espere 72 horas antes de fazer qualquer compra não essencial acima de R$ 100. Busque uma renda extra. Vender coisas que não usa. Freelas ou um bico nos fins de semana. E se a situação for extrema, vale considerar decisões mais duras, como vender um carro financiado e comprar um mais simples, mudar para um imóvel mais barato ou até pedir ajuda temporária da família. Difícil? Sim. Mas pode ser o que vai virar o jogo. O mais importante é lembrar: essas medidas não são para sempre. São como um tratamento intensivo. Servem para te dar fôlego agora, enquanto você organiza as dívidas de alto custo. Pense assim: cada sacrifício temporário é um investimento na sua liberdade financeira permanente. O momento é difícil, mas passa. E o autocontrole que você está desenvolvendo agora vai ser um ativo valioso para o resto da sua vida. Depois de todo o esforço para sair das dívidas, vem o passo mais importante: não cair de novo nelas. É hora de criar um sistema à prova de recaídas. Comece simples montando sua reserva de emergência. Se conseguir juntar R$ 1.000, esse valor já faz diferença e te protege de imprevistos, sem precisar recorrer ao cartão ou ao cheque especial. Depois, use a regra 50-30-20. 50% da sua renda para necessidades básicas, 30% para desejos e 20% para poupança e quitação de dívidas. Quando as dívidas acabarem, esses 20% viram investimento na sua segurança financeira. Facilite sua vida com pagamentos automáticos das contas essenciais. E faça sempre um planejamento mensal. Todo o dinheiro que entra já deve ter um destino antes mesmo de cair na conta. E lembre-se, as dívidas não afetam só o bolso. Elas tiram o sono, geram brigas, trazem vergonha e ansiedade. Mas cada passo rumo ao controle financeiro já traz alívio. No primeiro mês, só de ter um plano, a ansiedade diminui. No terceiro, quitar a primeira dívida gera uma sensação de vitória que dá força para continuar. Você não está sozinho nessa. Dá para mudar, dá para respirar e dá para reconstruir. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e compartilha com alguém que também precisa organizar as finanças. E não esquece, no nosso site tocontandotudo.com.br tem materiais gratuitos que vão te ajudar ainda mais nessa jornada.